Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui nos estúdios da TV Canal 20 o Dr. Antônio Carlos Vitorino dos Santos, que é um advogado militante, atua em áreas como direito penal, a área criminal, trabalhista, civil, e tem uma boa experiência, inclusive no tato e no contato com as pessoas da comunidade, e por esse motivo, principalmente por ele ter umas posições diferenciadas, nós temos o privilégio de falar com ele e vamos falar de um tema, para começar, sobre a violência. Eu pergunto, doutor Antônio Carlos, se um dos motivos da violência, na sua opinião, essa violência que graça por todo o país, seria pela falta de impunidade. Sim, a nossa primeira observação é exatamente esta característica, a falta da punidade, do infrator, do delinquente, daquele que cometeu o delito, receber a devida punição. Não vamos aqui exagerar, ultrapassar os limites da lei, mas percebemos que no Brasil, nossa pátria, nós temos uma fragilidade processual penal. Eu até acredito que os elaboradores das leis no Congresso Nacional já se precavenham ao votar algum projeto de lei, já protegendo-se no futuro para que eles não sejam alcançados por leis mais rígidas. Eu digo isto em virtude da violência que campeia no Brasil, da malversação de verbas que não são dedicadas às polícias civis, militares de todo o Brasil, dando-lhes condições de trabalho, aprimoramento técnico e de armas, etc., e bem como também as cadeias, as penitenciárias que estão distanciadas das realidades de reeducação daquele que, porventura, venha a cair nas malhas da lei. Doutor Antônio Carlos, evitando problemas no futuro, o processo penal hoje está aparelhado para os dias de hoje, pelo menos, e como você prevê o futuro nesse processo penal brasileiro? Isso vai incentivar a prática de crimes? Sim, no Brasil nós temos um procedimento penal muito longo, muito demorado. As penas, em tese, não correspondem à gravidade dos delitos cometidos. É uma oportunidade que se dá ao delituoso, aquele que infringiu a lei, que machucou, que feriu, que matou, que assaltou, que estuprou, enfim, praticou delitos chamados gravíssimos, a pena é irrisória. Não há como que reeducar o cidadão se ele não sente as agruras da punição. A questão da pena é exatamente punir. Vem para punir, vem para mostrar ao detento, ao recluso, as consequências do seu ato. E aí nós vamos ter que distinguir entre os atos chamados clássicos e aqueles atos que foram premeditados, aqueles atos que são constituídos de uma imprudência, de uma imperícia, de uma raiva, uma intensa provocação, enfim, são casos que podem e devem ser analisados. Mas é esta a observação sob a minha ótica que eu tenho a respeito desse assunto. Doutor Antônio Carlos, a vida, a gente sabe que imita a arte, e nem sempre a arte imita a vida. Nós temos nos filmes norte-americanos cenas de pessoas que, num abalroamento, numa discussão de acidente de automóvel, um vira para o outro e fala: olha, não tem acordo, eu lhe vejo no tribunal. E, segundo as cenas, as pessoas se encontram ainda naquele mesmo dia perante o juiz. Um processo criminal no Brasil dá para falar: eu lhe vejo no tribunal, ou até lá as pessoas já até morreram de tão longo que é? Há muitos recursos, há muita controvérsia, há muita dificuldade para iniciar e terminar um processo? Permita-me, nobre colega, uma risada. É impossível que no Brasil tenhamos a prática tal qual citada pelo colega.
o embaralhamento, a dificuldade processual no Brasil é extrema. Primeiro, em virtude dos recursos, da dificuldade de se chegar a uma conclusão, uma sentença final. Os próprios advogados, eu estou envolvido nisso, nós tentamos embaralhar, quando nos é conveniente, dificultar de todas as maneiras que chegue ao ponto de ser sentenciado aquele fato. E isso o tempo passa. Ele gosta muito que o processo atrase, aí vem a prescrição, aí vem a perempção, e enfim, vem o excessivo de prazo, o excesso de prazo. Enfim, para o advogado que trabalha na defesa, tem as suas vantagens. Eu não quero aqui que haja vanglória nisso, porque é justo que o advogado pratique, além da sua profissão, a boa-fé e a elegância da sua dignidade profissional. Doutor Antônio Carlos, no caso, um processo, quando tem o seu início, nós temos a previsão de quando ele começa. Não dá para ter uma previsão de quando ele termina. Há muitos processos, melhor dizendo, há muitos recursos. Você poderia falar assim, quais os recursos que se podem interpor para procrastinar, para ganhar tempo, para mandar para um futuro incerto e não sabido o término de um processo? Sim, na área criminal, que é a minha área preferida, onde eu tenho mais trabalhos e gosto muito do Tribunal do Júri, começa-se a dificuldade quando a defesa rola testemunhas de fora da comarca. Aqui em Montes Claros, o processo se desenrola aqui, e se rola testemunhas de São Paulo, do Acre, do Amapá, do Amazonas. Ora, até esse cidadão ser citado, ou ser citado como testemunha, ou como vítima, ou como réu, qualquer que seja a situação, ou intimado, ele vai ter um tempo exuberante para se manifestar. Enquanto isso, o processo fica parado, não dá andamento. E as vítimas, os necessitados, aqueles que precisam de uma decisão judicial, naturalmente que sofrem, e o advogado, o da parte contrária, desesperado, não pode fazer nada, mesmo porque o juiz também já deu o despacho, já mandou a carta precatória, mas até isso acontecer, leva-se um bom tempo. Uma das dificuldades do processo é este. A outra é o próprio advogado, que faz carga dos autos e tem consigo, fica com esse processo em seu escritório, em seu gabinete, e procrastinando a devolução, e vai, o tempo passa, e daqui a pouco esse processo está em prescrição. Eu acredito que precisa haver, inclusive, doutor Valdir, nas faculdades, uma questão ética de respeito às leis, aos prazos, né? A própria magistratura tem os seus prazos também de sentenciar. Nós encontramos, se você for uma das varas criminais aqui em Montes Claros, vai encontrar, são milhares de processos nas gavetas ou nas estantes. Não tem condição, é preciso que isto tenha uma solução a mais rápida possível. É comum, inclusive, doutor Antônio Carlos, que em tom de brincadeira, os advogados em conversa tomem esse modo de guardar o processo no próprio escritório como embargos de gaveta. Você acha que isso fere realmente a ética e é altamente não recomendável? Sim, sim. O advogado, de per si, ele tem que manter em alta dignidade o seu comportamento profissional, pessoal, atendendo os seus clientes, respeitando as leis, os prazos. É possível que aconteça, já aconteceu comigo, de num descuido, em virtude dos vários processos, você deixar de lado um determinado feito. E o tempo vai passando, e você, quando descobre, toma um susto e passou-se um grande tempo. Mas não uma coisa consciente. O advogado que guarda o processo, que faz esse embargo de gaveta, consciente, só para demorar, para ganhar a prescrição, eu entendo que ele deva ser punido pela OAB para não mais proceder da maneira deletéria. Orientando o Direito vai a um pequeno intervalo e logo após nós falaremos com o Dr. Antônio Carlos Vitorino dos Santos sobre um tema também de extrema importância.